termostato tem a ver com padrão, aumentar padrão. Então, quando a gente pensa um pouquinho no nosso passado, quando foi que a gente resolveu se satisfazer com o nosso ganho atual? Talvez eu esteja satisfeito em ganhar 2.000 ou 3.000, outros estejam satisfeitos em ganhar 10.000 por mês, outros não estão satisfeitos e já ganham 30.000, querem chegar no 40, no 50.000 por mês. Portanto, quando eu falo em aumentar o termostato, eu quero falar de aumentar o padrão de vocês. E quero falar para vocês que antes de você aumentar o padrão, você tem que pensar aqui, ó, como aumentar esse padrão. Um exemplo disso, recentemente nessa empresa que eu comentei, que minha esposa toca, junto com uma equipe lá, nós colocamos plano de saúde para eles. E o corredor ficou muito feliz, porque foram 70 vidas. E o que a gente fez para a nossa equipe? A gente aumentou o termostato deles, porque antes eles tinham o quê? SUS. E olha que interessante, uma semana depois da gente ter colocado esse plano de saúde, porque não adianta eu pregar que eu quero aumentar o termostato, então, se eu não ajudar e aumentar o termostato deles, e dar ferramentas e tal, e condições de trabalho. E aí depois de uma semana que eu coloquei o plano de saúde, eu recebi uma ligação. Estava indo para uma reunião, mais ou menos umas 7 da noite, era a Andréia, uma funcionária que estava com a gente há 20 dias, mais ou menos. E aí a Andréia me ligou e falou: Gustavo, eu estou aqui no carro, acabei de sofrer um acidente, e eu estou presa nas ferragens, eu estou te ligando para avisar que eu não vou poder ir trabalhar amanhã. Falei: André, tá tudo bem? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, André. Não, bateram no meu carro, eu estou presa nas ferragens. Eu falei: André, você está me ligando para me avisar que você não vai trabalhar amanhã? Pelo amor de Deus, você já ligou para a ambulância, já ligou para... Não, estou ligando para... Já liguei, está vindo a ambulância, tem gente aqui comigo, mas eu estou te ligando porque eu estou preocupada, porque eu acabei de começar. Eu falei: Andréia, fica tranquila, você vai ser atendida em um dos melhores hospitais da cidade, porque graças a Deus há 10, 15 dias nós colocamos plano de saúde aqui, e ela se tranquilizou com isso. Deu tudo certo, a Andréia voltou a trabalhar depois de uma semana, não foi nada tão grave. E veja, eu aumentei o termostato da minha empresa, eu ofereci plano de saúde para eles, eles ficaram contentes. E olha o comprometimento dessa pessoa. Porque é claro que a gente tem outras pessoas na equipe que às vezes nem ligariam, ou faltam e nem ligam e tal. Então, pessoal, aumentar o padrão, aumentar o termostato é aquilo que está bom para mim. Se eu saio de casa para trabalhar, para ganhar 2.000, 3.000 e está bom para mim, eu não vou crescer. Agora, se eu sair de casa com algumas metas mais agressivas, aqui na cabeça primeiro, eu chego lá. Então, vamos aumentar o termostato, esse é o primeiro ponto. É claro que isso tem desvantagens e vantagens, porque às vezes a gente está bem naquele jeito e a gente está acostumado com o nosso ambiente. Vou contar uma coisa para vocês. A gente, o ser humano, todo mundo, eu e você, a gente é composto de 25% de inteligência cognitiva, que é a capacidade de fazer soma, somar, dividir. Sabe essa inteligência que você falou? Esse cara é inteligente. 25%. Outros 25%, inteligência emocional. Ou seja, a capacidade de fazer um elogio, de lidar sob pressão, de se relacionar bem com as pessoas, de motivar as pessoas ou de se automotivar. 25%. O que vocês acham que é os outros 50% que compõem uma pessoa, pessoal? Ambiente. Se eu estou num ambiente de pessoas que estão satisfeitas em ganhar 2, 3 mil reais, naturalmente eu vou me ambientar com isso e vou ficar satisfeito com isso. Então nós precisamos aumentar o termostato. Eu tenho um amigo, chama Rodrigo, é um empresário muito bem sucedido em Campinas, do ramo de esquadrias de alumínio. E ele é uma pessoa muito preocupada. Tudo ele é preocupado. Então a esposa dele sai para passear, ele fala assim: será que ela vai ser assaltada? O filho dele vai na escola, não, será que ele vai cair, machucar? Fala: Rodrigo, por que você é tão preocupado, cara?
eu tenho uma formação de coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, e eu fiz uma sessão de coaching com ele, que é basicamente fazer perguntas para tentar extrair de onde que vem isso. E eu percebi que a família toda dele é assim. Eles expressam carinho um para o outro, demonstrando preocupação. Então um dia eu estava numa padaria à noite tomando um café com ele, e ele esqueceu o celular no carro. E aí o que aconteceu? Depois de 1 hora, a irmã dele foi lá, porque é uma padaria que a gente vai muito. Rodrigo, aconteceu alguma coisa, estou te ligando, você não atende o celular. Por que eu estou contando essa história para vocês, pessoal? Porque o Rodrigo, ele está acostumado a ser uma pessoa preocupada. Para ele, o ambiente dele, aquela é a natureza dele. 50%, enquanto ser inteligente, ele pode ter inteligência emocional, mas 50% dele diz que ele tem que ser preocupado, porque todo o ambiente dele é preocupado. Como é que está o nosso ambiente aqui, pessoal? É um ambiente de gente positiva, para cima, animada, que faz com que o outro seja animado também, ou tem gente cabisbaixa, que quer puxar o outro para baixo? Portanto, a gente tem que aumentar o nosso padrão. Se a gente aumentar o nosso padrão, naturalmente as coisas vão melhorar. Mas primeiro é aqui, ó, padrão. Vamos aumentar o termostato. Essa é a primeira sugestão aqui para a gente converter mais. Vamos para a segunda, pessoal. Como eu disse para vocês, eu tenho uma formação em programação neurolinguística e também em coaching. E tudo começa na cabeça da gente, naquilo que a gente acredita. Recentemente eu fui comprar um carro, eu troquei de carro, fui na concessionária num sábado, fui lá de bermuda, chinelo e tal, e fui comprar um carro. Concessionária da Citroën, linda, termostato alto, padrão legal. Cheguei lá, o vendedor não acreditou em mim. Eu tive que ir lá e forçar um pouco, fiz o test drive, mas você sabe quando você percebe que o vendedor não... Alguém já teve essa experiência de ir numa loja, de ir em algum lugar, e o vendedor não... olha pra você assim e fala, esse cara não vai comprar. Não tem cara. Certamente isso está no mapa dele, porque alguma vez aconteceu realmente de alguém ir lá, só fazer orçamento e não comprar. Então ele pegou isso no mapa dele aqui, virou uma crença que limita ele. Fiz o test drive e tal, e fui embora, porque eu não gostei do atendimento. Aliás, carro você não compra na primeira vez assim, né? A não ser que você foi lá e tal, beleza. Bom, esse vendedor certamente ele não acreditou. Quantas histórias vocês já ouviram aqui de uma vida, de uma fichinha, de um lead que virou 10, 20, 50 vidas? Eu já ouvi isso toda hora. A gente tem mais de 700 corretoras que a gente atende no Brasil ativas hoje. E eu já ouvi muito isso. Muito. E acreditar é algo fundamental se você quer aumentar o seu resultado. Então teve essa corretora que pegou uma vida, ela era cliente nova da gente, e ela ligou muito feliz dizendo, já paguei meu investimento e vou investir com você por mais um ano, porque eu consegui transformar uma vida em 50. Porque o marido lá, eu não lembro exatamente, o marido do meu lead era um empresário e tal, e a gente pegou e fez um pacote, pum! Então, Gustavo, eu acreditei. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que tem me ajudado muito na gestão dessas quase 100 pessoas que eu lidero hoje nas minhas duas empresas. E eu chamo isso do ciclo do sucesso. Pessoal, o ser humano tem um potencial gigantesco, não tem? Tem. Tanto para o bem quanto para o mal, né? O ser humano faz coisas incríveis. Agora, o resultado de todos os seres humanos refletem o potencial que o ser humano tem? Vocês conhecem às vezes corretor que reclama, que não vende, tal. O cara tem potencial, o cara conhece o produto, a operadora vem aqui, treina. O cara tem potencial. Mas o resultado dele não reflete aquele potencial dele. Conhecem pessoas assim? Pessoas que têm potencial, mas o resultado dela não reflete? Por que acontece isso, pessoal?
Certamente porque as ações dessa pessoa não são suficientes ou não tem luz na cabeça dela para fazer as ações corretas, para transformar as ações delas em quê? Resultados. Nós precisamos transformar nossas ações em resultados. Agora, qual que é a chave que define isso? Ali, ó, crenças. O que a gente acredita é o que dita o nosso resultado. Portanto, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um corretor, talvez o nosso maior cliente, no Rio de Janeiro. Ele falou assim: Gustavo, eu ia dar férias coletivas na Copa, porque aqui no Rio é feriado, dia de jogo, qualquer jogo no Maracanã é feriado. Qualquer, né, enfim, Copa, todo mundo tá ruim, Copa, tá. Isso se espalhou. Na Copa vai ser ruim. Alguém começou com isso. Algum cara pessimista, porque o otimista não faz isso. Aí, o que ele fez? E o Bruno, que atende esse cliente lá, e a gente orientado, né, a equipe, falou: não, acredita, tá. A gente falou assim: ó, tem muita gente parando as campanhas na Copa. Aproveita agora que você vai vender muito. Esse cara comprou essa ideia nossa. E ele deixou aberto assim. Ele falou: manda até umas 150 indicações por dia, separa e pode mandar. Tá. A gente ligou para ele ontem. E ele falou: Gustavo, na verdade ele falou pro Bruno, eu tive que contratar mais 4 corretores, isso é verídico. Eu tive que contratar mais 4 vendedores e eu arrebentei de vender aqui. Porque tinha corretor que estava, sei lá, todo sem foco e tal. E eu acreditei e eu fui lá e fiz. Pessoal, a crença de que vai vender na Copa fez com que ele utilizasse todo o potencial dele. Para quê? E fez todas as ações, e fez campanhas, e comprou leads, e gerou isso, gerou aquilo. Qual foi o resultado dele? Foi bom. O que ele fez? Ele disse para ele mesmo: eu sou fera. Isso é o ciclo, fortalece, a crença dele vai fortalecendo. Agora, olha que interessante, aquela corretora ou outra que parou de comprar indicações. Não foi o caso da MyLife. Aliás, isso diferencia muito essa empresa. É uma empresa que acredita. Mas eu tenho empresas que pararam de investir. Aí, claro, parou de investir porque ela acredita que não vai vender na Copa. Ela pegou o potencial dela. Tá, ó, corretor, se quiser vir aqui 1 hora por dia, pode vir, a gente não tem nenhum incentivo esse mês, tá. As ações, 0. Por quê? Não acredito. Qual que foi o resultado deles? Ué, proporcional a tudo isso. Para quê? Olha como o ser humano trabalha o inconsciente. Para dizer para nós mesmos: tá vendo? Eu tinha razão. A Copa vai ser uma droga. A venda vai ser ruim. Olha como o ser humano é. Então, qual é a sua crença? O que você acredita define o que você é. É o começo de tudo. Portanto, a segunda sugestão aqui é: vamos acreditar. E toda vez que você parar para pensar em alguma coisa, você fala: quando foi que eu coloquei essa crença na minha cabeça? Ela está me ajudando a subir ou me ajudando a descer? Segundo ponto, vamos acreditar, pessoal. Isso é fundamental para a gente converter mais. Terceiro ponto, gerenciar a carteira. Pessoal, eu contei para vocês a história do carro lá, né? Vou concluir ela. Eu voltei na semana que vem para comprar o carro, porque por mais que o atendimento fosse ruim, eu fui lá e tive que comprar porque eu gostei do carro. Tem produto que é assim. Só que eu não quis ser atendido por aquele mesmo vendedor. A gente que é da área comercial e tal, a gente tem um pouco disso, né? Não vou comprar com você que você me atendeu mal. Eu não falei isso desse jeito, mas eu cheguei lá e fiz questão de ser atendido por outro vendedor. Fui lá, estava em negociação, e o outro vendedor me viu lá. E ele quis entrar na venda. Falei: ó, aquele dia lá, tal, prefiro o atendimento dele e tal, tudo bem. Esse vendedor, como é que vocês acham que ele se sentiu? Quando esse vendedor não pegou meu telefone,
não me propôs um retorno. Como é que você achou do carro? Ele não me fez perguntas. Vendedor que não faz pergunta não é vendedor. Vendedor precisa fazer pergunta, pessoal. Ele não me perguntou nada, não pegou meu telefone e quis entrar na venda. Eu comparo isso com um jogador de futebol, vai, faz a jogada, por mais que ele seja ruim, às vezes ele está na cara do gol. Ele perde o gol, ou vem algum companheiro dele, pega, rouba a bola e faz o gol, que foi o que aconteceu. Esse vendedor, com certeza o termostato dele é baixo, né? A crença dele fica limitando ele, e ele perdeu o gol. Agora, o outro vendedor, de alguma forma ele levou sorte, mas ele, com certeza, a gente mostrou para esse outro vendedor que ele precisa gerenciar a carteira dele. Anotar telefone, retorno precisa ser... Né, você tem que propor ao cliente uma data de retorno. Se você se comprometer com aquilo, você primeiro não vai precisar ficar dependendo de lead também, porque você vai construindo a sua carteira. Então, combinem com seus clientes o retorno de vocês. Obrigado. E gerenciar a carteira tem uma desvantagem, que é a disciplina. E você tem duas escolhas. Ou você sofre a dor do arrependimento, como sofreu esse vendedor lá que foi lá e perdeu a venda, ou você sofre pela dor da disciplina. Os seus hábitos estão te ajudando a fazer você chegar onde você quer? Você tem estudado? Como é que tá? Você tem que ter disciplina, pessoal, para gerenciar a carteira e tal. Então a distância entre o sonho, aquilo que você tem projetado, e a realidade é a disciplina. E o Bernardinho tem autoridade para falar isso. Tem ou não tem? Porque ele tem resultado. Então quem tem resultado tem autoridade para falar. Vou apresentar para vocês o quarto ponto. Pessoal, a gente precisa informar o fechamento para a equipe comercial aqui, para a equipe gerencial, para o Paulo, para a Roseli, porque vou contar uma história para vocês, é melhor do que eu simplesmente falar para vocês isso que eu quero falar. A gente tem muito cliente no Rio de Janeiro e a gente foi lá uma vez fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Nós detectamos que o problema, a gente chegava lá, o dono da corretora não queria renovar mais com a gente, porque ele achava que não estava vendendo. E o problema que a gente encontrou foi que os corretores, por algum motivo, não estavam informando o status da venda. E a corretora parou de comprar lead, porque ela achava que não estava vendendo. E quem perde? Eu, que vendo lead, vivo disso, e vocês. Porque para de cair lead, leads são oportunidades de venda. Pessoal, existe... Obrigado, Paulo. Existe a dor da disciplina de fazer isso. Mas na nossa empresa nós temos 60 campanhas ativas para captar leads. E se por algum motivo a gente tem um problema em uma, duas ou três ou quatro, a gente tem tempo de corrigir o curso e melhorar a qualidade, melhorar o volume, se o nosso cliente dá o feedback para a gente. Portanto, pessoal, informar é algo que pode levar a gente aqui para outro patamar. Porque se a Roseli, o Paulo e toda a diretoria da My Life pô, lead me dá 10, 15, 20% de retorno, vocês acham que a My Life vai comprar mais ou menos lead? E como que vocês se sentiriam se a gente dobrasse o volume de lead aqui e a gente pudesse fazer como está fazendo a Niara? Eu fiquei sabendo que vai para a África agora. A Niara está aqui ou não? A Niara vai para a África. Eu queria ver como que você se sentiria de chegar na sua casa e falar, mãe, ou filho, ou para sua esposa, ou para o seu marido, eu vou fazer uma viagem, você vai junto.
eu me esforcei, eu me dediquei, e a gente vai fazer essa viagem junto. Como que você se sente se você for o top, se você conseguir as premiações? Para isso a gente tem que ter mais lead, mais indicação, e para isso tem que informar. Pessoal, eu falei aqui que a My Life é uma seleção, a My Life não está onde está à toa. Mas se a gente levar esse 1 a 3% para 10 a 15%, ninguém segura a My Life. Vai ter corretor querendo vir aqui e saber se esse salão vai ficar pequeno. Porque se eu informo, não vai sobrar. Aliás, vai até faltar indicação, porque vai ter 100 corretores aqui, e todo mundo vai querer indicação, nós vamos vender muito mais, e todo mundo vai ganhar. Então assim, quero convocar vocês, essa seleção aqui, para a gente mudar o patamar aqui. Primeiro, pessoal, aumentar o termostato, aumentar o padrão. Segundo, acreditar. Acreditar. Nós precisamos acreditar naquilo que a gente faz e na diferença que a gente faz para muita gente. Porque se a Andrea tivesse no SUS ainda, talvez ela não teria retornado em uma semana. E por mais que os planos de saúde tenham problemas, a gente sabe que eles são melhores que o SUS. Terceiro, a gente precisa gerenciar melhor a nossa carteira, para não acontecer de alguém não fechar a venda aqui, depois o cliente ligar, cair para outro vendedor, e a gente se sentir como se sentiu aquele cara que me atendeu lá e perdeu a venda e perdeu o gol. Ele não era da seleção. Em quarto lugar, nós precisamos informar o status. Porque percebam a importância de informar o status das vendas. Vai cair mais lead. Porque a Roseli e toda a equipe dele faz conta. Ela fala, se eu estou vendendo só 1 ou 3%, eu não vou comprar mais, eu vou comprar menos. E o Bruno, que atende a Roseli, não bate meta, porque a Roseli não quer comprar. Por quê? Porque vende, o Bruno, você vende 1 a 3% aqui, eu vou ficar comprando lead, eu vou investir, eu vou pôr mais um quiosque ali embaixo, eu vou investir em outras coisas, mas lead eu vou parar. Será que a crença da Roseli pode ficar balançada? Aliás, a crença, ela, às vezes, pode ser baseada em fatos, né? Então ela fala, vende 1 a 3%, é um fato, então eu vou parar de comprar lead. E aí o que acontece? O ciclo começa a partir da crença. Então, pessoal, eu quero convocar essa seleção aqui para informar fechamentos. Informar o status de cada negociação. Se a gente fizer tudo isso, pessoal, eu e você e a família de vocês, com certeza vai ter mais venda, mais sucesso, sorriso no rosto. Esse salão aqui vai mudar de padrão, vai aumentar o termostato. Você vai chegar na sua casa, você vai olhar para o seu marido e vai falar, olha aqui, ó, olha o resultado do meu trabalho. Eu vou parar com esse negócio, o mercado está ruim, o mercado está ruim. Isso é crença. Eu conheço salão de vendas que não fica assim não, porque não pode. A crença é nosso inimigo aí, se for uma crença negativa. Quero convocar vocês então para a gente seguir esses 4 pontos e ter uma vida muito mais feliz, pessoal. Antes de eu encerrar, eu tenho um brinde aqui, porque eu falei para vocês que vocês são seleção brasileira. E eu queria que quem quisesse... Eu pensei em fazer uma coisa aqui, mas não vai dar. Pode quebrar alguma coisa. Mas eu quero chamar aqui o meu amigo Bruno e quero... Vocês são seleção brasileira aqui da My Life e vocês podem estar entre a seleção aqui, já estão e podem chegar muito mais longe. Isso aqui é uma brazuca oficial. E eu quero perguntar, quem quiser e for rápido, e me falar os 4 pontos que a gente determinou aqui, que a gente falou aqui hoje, vim aqui falar aqui na frente os 4 pontos, pode levar essa bola aqui. Então eu vou contar até 3, quem quiser vir aqui. Vamos lá, falar vamos ver. Os 4 pontos que a gente passou, pode pegar a bola aqui, é sua. Quem vai? Marlene? Quem quiser vir, tá aqui. Então Marlene, vamos ver. Oportunidade. Vamos lá, Marlene. Tem que acertar os 4 pontos. Não é o programa do Gugu, não pode soprar, né? Qual o primeiro ponto? Aumentar o demonstrar. Ótimo, acertou. Segundo ponto. Acreditar. Ótimo. Terceiro ponto. Gerenciar a nossa...
A carteira. Ótimo. E o quarto ponto? O quarto ponto Ui, fechamento. Vamos lá. não soprem. Peraí, Não gente. joga boia não, pessoal. Não joga boia não. Vamos lá. Informar o fechamento. Parabéns! Aê, Marlene! Show de bola! Parabéns! Bateu um bolão, camisa 10 da Marlene. Pessoal, nós vamos abrir agora. Nós vamos abrir agora para uns 10 minutos de perguntas e respostas. Quem fará a primeira pergunta? Primeira pergunta. Vamos lá, quem se habilita aí? Ninguém? Quem se habilita? Pessoal, uma pergunta que me fazem muito é sobre a qualidade dos leads. Eu queria contar uma história para vocês aqui sobre qualidade do lead. Ontem eu tive um treinamento e eu indiquei 5 pessoas para esse meu amigo, que é o vendedor do treinamento, o Antônio. E ele falou: Gustavo, suas indicações, cara, é tiro certeiro. Você indicou 5 pessoas, eu fechei 5 pessoas. Por quê? Porque eu fiz o treinamento e eu tenho em Campinas uma certa autoridade pelos meus resultados como empresário. E as pessoas de alguma forma identificam que se eu fiz aquele treinamento e elas também fizerem, elas podem ter os mesmos resultados. E foi indicação certeira. Quem me dera se as indicações de plano de saúde fossem todas assim. Nós e qualquer outro fornecedor aqui da MyLife não tem como controlar quem preenche a indicação lá atrás do computador, não é verdade? Portanto, essa pergunta sobre qualidade é algo que a gente se esforça diariamente para trazer o mais próximo do fechamento possível. Como eu faço lá com o Antônio, e ele me agradeceu por essas 5 indicações que eu fiz para ele. Mas aqui com o plano de saúde são iscas digitais e as pessoas preenchem. Talvez elas estejam num momento de curiosidade, talvez elas estejam num momento mais quente de fechamento, e vocês conhecem isso melhor do que eu. Mas saibam que na nossa empresa a seriedade de tratar isso é o nosso ganha-pão. A gente vive de indicações, portanto, indicações em tempo real, indicações de pessoas com real interesse é o que a gente faz. E o nosso compromisso aqui com a MyLife é de continuar isso, para que a gente possa junto aumentar as vendas. Tá bom? Quem fará mais uma pergunta? Segunda pergunta. Gerenciar a carteira. Ótimo. Qual a sua pergunta? Gerenciar a carteira. Como gerenciar essa carteira? Já deu uma dica como gerenciar a sua carteira. Ótima pergunta. Como que é o seu nome? Paulo. Paulo, obrigado pela pergunta. Isso me dá a oportunidade de falar um pouquinho como eu faço para gerenciar alguns clientes que eu atendo. Primeiro, eu tenho uma agenda. E eu não deixo passar nenhum cliente. Eu trabalho com o Outlook, né? E o que eu faço? Eu anoto nessa agenda o nome do cliente, tal, e quando eu tenho que fazer o retorno, e no espaço maior ali, eu anoto a história daquele cliente, afinal eu não tenho uma memória de elefante. Eu anoto o que ele quis, o que ele não quis, por que ele declinou, por que ele não declinou, qual a situação dele, que horas que ele gosta de ser abordado, com o que ele trabalha. Aliás, Paulo, gerenciar a carteira é fazer perguntas. O bom vendedor é uma pessoa muito hábil com perguntas. Porque, de alguma forma, se a gente tiver uma crença, por exemplo, de que o preço é algo que é mais importante do que a qualidade, talvez porque de algum momento eu sou um cliente de preço, de algum momento eu sou um cliente de qualidade, então eu ligo para o cliente e ofereço o plano mais barato. Por exemplo, isso, se eu não fizer pergunta, eu posso perder aquele cliente. Porque se o termostato do seu cliente é alto, ele não está preocupado com o preço. Mas se o seu termostato e o meu, de alguma forma, a gente estiver um pouquinho abaixo do nosso cliente, ele fala: esse cara não serve para me atender não. Ele está me oferecendo um plano de entrada, um plano barato, e eu preciso de um plano, eu ganho 20 mil por exemplo, a pessoa pode pensar isso, e eu posso pagar R$1.000 num plano para mim e tal, por que o vendedor está me oferecendo um plano barato? Então eu gerenciei a carteira no sentido de fazer pergunta, de
investigação. Não esqueçam disso, pessoal. A gente às vezes pode estar gerenciando mal a nossa carteira quando a gente está com nossa mente setada para oferecer só preço. Eu não sei se isso acontece aqui na MyLife, mas eu já vi acontecer isso em muita corretora. Então gerenciar a carteira é fazer perguntas e anotar os retornos de forma... Começar a venda por uma boa abordagem, né? Sensacional, Paulo. Quem fará a próxima pergunta? Sabe o que acontece? No nosso ramo, a gente tem que aprender no começo mais escutar. Nós estamos ouvindo a... Mais escutar. Pode falar. No nosso ramo, a gente tem que aprender mais a escutar primeiro, para depois a gente falar. Porque muitas vezes a gente quer falar muito no começo, antes de escutar, é onde a gente se atropela. Ótimo, Marlene, né? Isso é verdade. Vamos lá, Roseli, por favor. Boa tarde. Quem me conhece, eu sou a Roseli Peralta, responsável pelas indicações. A gente tem uma ferramenta que vocês usam no CRM, é o programa que a gente pede tanto para que vocês coloquem os status, atualizem os status lá. É a melhor maneira de vocês gerenciarem a carteira de vocês. Porque ali é que vocês vão colocar o que vocês falaram com o cliente, porque não dá para lembrar tudo. Daqui 2 meses vocês não vão lembrar todos os clientes, o que aconteceu. E lá armazenado, né, amor? Exatamente. Essa é a ferramenta que vocês têm. Porque só colocar lá, está em negociação. Daqui a pouco você fala, mas o que foi mesmo que eu ofereci para o cara? Então lá tem todo um histórico. Para que vocês lá na frente, semana que vem, ou qualquer momento, vocês voltem a falar com o cliente, lá está tudo. Então é a ferramenta que a gente oferece para vocês. A gente está pedindo para que vocês usem, utilizem, que é para o benefício de vocês mesmos. Nessa própria ferramenta é que eu vou tirar o relatório e saber de quem que eu devo comprar, onde que eu vou empregar o dinheiro que o Hernani fala, está disponível, vê aí, compra da melhor empresa que vende lead no mercado. Como que eu vou saber qual que é a melhor empresa? Se vocês não me responderem. É vocês que tem que falar para mim qual que é a melhor empresa, entendeu? Eles são tão legais, tem muito que agradecer, porque eles não falaram nem o nome da empresa deles, e é só uma das 7 fontes que a gente tem. E eles se disponibilizaram em vir aqui, falar com vocês, fazer essa reunião, para que todo mundo ganhe mais, sem nem falar o nome da empresa deles. Então, a preocupação é geral. Todo mundo quer ganhar mais. Eu quero ganhar mais, a MyLife quer ganhar mais, o Gustavo, a empresa deles quer ganhar mais, e vocês, então? Todo mundo aqui quer ganhar mais. Então, utilizem a ferramenta, gente. É isso que a gente está pedindo. Porque é ali que eu vou medir, ali que eu vou saber. Eles, hoje, são os principais fornecedores que eu tenho. Porque eles estão totalmente integrados ao nosso sistema. A indicação caiu para eles lá, no mesmo momento ela entra no sistema já procurando o ranqueado da vez, entra para vocês, é muito rápido. O sistema deles é ótimo, excelente, mas não é por causa disso que eu vou só comprar deles. Porque eu preciso saber de vocês se a indicação deles é boa ou não. Eu sei que é boa, mas eu preciso que essa resposta venha de vocês, tá bom? Obrigado. Eu sei qual é a melhor empresa de leads do mercado, mas eu não vou falar. Quem fala a próxima pergunta? Meg, Não necessariamente uma pergunta. Ela não vai mandar. peraí. Não é necessariamente uma pergunta, um comentário. A Roseli Fabrício muito disciplinada com o follow-up, tá? Só que assim, eu tenho um altíssimo índice, agora eu quero falar em termos técnicos, tenho um altíssimo índice de pessoas pesquisando. Então eu tenho um volume e pouca qualidade. Não haveria um meio de colocar no status a opção pesquisando, até para que vocês mesmos possam fazer uma filtragem daquilo que repassam para a gente? Às vezes eu perco aqui 3 horas, só estou pesquisando, eu não quero nada não. Boa pergunta, Meg. É Meg, né? Isso. Isso me dá a oportunidade de explicar um pouquinho como é que funciona essa questão das indicações. O status das indicações a gente pode ver com a Roseli, com o pessoal do TI depois, mas a gente não consegue controlar, pessoal, quem preenche a indicação, certo? A gente não consegue controlar. Existe uma comparação que todo empresário faz, o Hernani faz, o Júnior, a Roseli, o Paulo e a equipe, que é o seguinte:
Quanto que eu tenho? Vamos supor 10 mil de marketing para gastar. Vou fazer o que com esses 10 mil? Posso fazer A, posso fazer B, posso fazer C ou D. Lead, pessoal, é o melhor retorno. Por mais que eu tenha gente pesquisando, eu consigo medir de uma forma mais assertiva. Então, na hora que a gente compara, Meg, com outras ações de mídia que podem gerar negócios e fomentar vendas no salão, por mais que eu ainda tenha um índice, né, que eu acho pequeno, 10 a 15%, se a gente for ver, de 100 pessoas, eu fecho de 10 a 15, o mercado fecha de 10 a 15. Quando o gestor da verba compara com outras ações de mídia, ele fala, vale a pena então eu ter essas 85 pessoas pesquisando, porque eu posso construir uma carteira e ele pode esquentar, esse lead pode virar um lead quente daqui um mês ou dois, e aí que entra o gerenciamento de carteira, porque é mais barato fazer isso, Meg, do que eu soltar um anúncio em algum lugar que eu não sei, eu não consigo medir, e eu não sei se o retorno, e ainda assim é uma ação de marketing que também vai trazer pessoas pesquisando. Portanto, nós somos uma opção de mídia. E qualquer mídia, eu e você somos consumidores, a gente tem o mesmo comportamento. A gente pesquisa, a gente compara, a gente faz a mesma coisa que o lead faz. Quantas vezes a gente é um lead? Quem fará a próxima pergunta? Aqui o Carlos. Só um minutinho, o Bruno vai dar uma parte aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno. Meg, isso foi muito importante que você frisou. É o seguinte, é claro que a gente, quando recebe uma indicação, a gente quer fechamento imediato, correto? Quer no bolso agora. Mas isso que o Gustavo passou de gestão de carteira é muito importante, eu utilizo isso. Eu tenho contato com bastante corretores. O que eu ouço sempre? Por exemplo, eu recebi uma indicação hoje, a pessoa me falou que só está pesquisando. Eu não vou descartar essa indicação. Eu vou perguntar para ela, quando que eu posso entrar em contato com a senhora ou com o senhor, para que a gente possa voltar a falar sobre o assunto. O que o pessoal faz? Passou um mês, recebeu, por exemplo, em maio, 100 indicações. Passa o mês de junho. Em julho, além das indicações atuais que ele vai estar recebendo, ele volta e liga para o pessoal que ele recebeu lá em maio. E isso gera um retorno. Então, cada um de vocês recebe uma quantia de indicações. Se a gente conseguir marcar certinho e perguntar para o cliente quando a gente vai poder ligar novamente para ele, com certeza o curioso de hoje pode vir fechar amanhã. Então isso a gente tem que fazer um trabalho contínuo, que o retorno vai ser muito satisfatório para todo mundo. Gerenciar a carteira, né? Exatamente. Administrar melhor. É isso mesmo. Tem muitos corretores Obrigado, que chegam a vender até 6 meses depois do que ele atendeu o cliente. Ótimo. Então, é só ele manter o contato. 6 meses. Quem fará a próxima? O Carlos. Ótimo. Carlos. Tudo bem? Você me diz dos leads, né? Que você fornece o lead e tal, tudo bem. Como é que você decide a assertividade desse lead? Onde você procura esse lead? Como é que você decide onde captar esse lead? Carlos, ótima pergunta. Não quer saber mais nada. Trabalhei na Citroën também. Legal. Não era você que me atendeu na Citroën, não. Fica tranquilo. Carlos, eu tenho 60 ações. E talvez depois daqui eu possa explicar com mais detalhes como que a gente faz alguma coisa ou outra. Algumas eu vou poder te falar, outras não. Mas o importante é que nós garantimos aos nossos clientes 100% de contato. Então, se em algum momento, isso é importante também vocês informarem o status da venda, porque todo cliente que vocês não conseguem contato, a gente repõe para MyLife. Então, se vocês ligam para uma pessoa e não conseguem falar, informem, porque a gente repõe. Isso é dinheiro no bolso de vocês. E nós temos uma equipe lá de validação dos leads. Como que funciona isso? Você liga e por algum motivo a pessoa fala, não, eu não quero plano de saúde. E você pede, fala que é uma indicação inválida. Nós temos uma equipe lá para confirmar isso. E aí a gente se torna se for confirmado isso. Mas depois eu posso te responder com mais detalhes. Mais 2 perguntas, pessoal. Quem fará a próxima pergunta? Mais alguém? Quem fará a última pergunta? Boa, Então, vamos última. lá. Peraí, a Paula. Paula, última pergunta. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Eu vou aproveitar já na pauta anterior que você falou, como uma líder de equipe, né? Então tudo que é para aproveitamento, está excelente treinamento também.
Então, tudo que é para aproveitamento de produção e venda me interessa bastante. Eu gostei desse treinamento porque não é só das indicações, mas está ajudando o meu pessoal também a aprimorar suas vendas. Parabéns. Quando se trata de crenças, né? Você falou crenças, chamou bastante minha atenção, porque eu também sou uma pessoa que acredita muito nas coisas. Acho que foi uma das pautas que mais me chamou a atenção. E o que eu vejo aqui, né, ligando com as indicações, você disse que a gente precisa ter crença, precisa ter... Mas todo fato, todo tipo de crença, às vezes também vem seus obstáculos, vem objeções, né? Vem turbulências, junto também, porque nós chamamos de prova. No caso desse, você como coach, na verdade, seria uma pergunta assim, no caso desse, porque assim, a gente às vezes acaba parando muito em objeções, como ela falou, como lidar? Como eu vou manter minha crença em cima disso para não estar desistindo? O que eu preciso estar para estar dando continuidade? Ótima pergunta, Paulo. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Paulo, a principal arma de um vendedor diferenciado é saber fazer perguntas. Como que nós contornamos objeções? Fazendo perguntas. Pergunta atrás de pergunta. Até você chegar numa pergunta que é chave e matadora. O que mais, além disso, te impede de fechar o plano comigo agora? Essa é uma pergunta matadora, porque você contornou a objeção fazendo pergunta. Ah, é preço. Tal, aí se for tal, você vai, faz pergunta, a pessoa faz pergunta, você vai contornando a objeção à medida que a pessoa te respondeu a pergunta. Chega uma hora que você faz a pergunta matadora. Além desses 2 ou 3 fatores que você me apresentou, o que mais nos impede de darmos sequência e fazermos o fechamento de agora? Existe um dado que 60% das vendas não são fechadas porque a pessoa não faz o fechamento. E o fechamento, pessoal, de uma venda é poderosíssimo se você vai conduzindo para perguntas. Portanto, façam perguntas. E para contornar a objeção não há outro meio. Você precisa saber a objeção, porque às vezes tem objeções escondidas. E você só consegue... A gente pode depois, outro dia, vir aqui só falar sobre treinamento de vendas. Porque existem objeções que estão escondidas. E para que a pessoa revele essas objeções para vocês, vocês precisam utilizar algumas técnicas de sintonia, de rapport, para estabelecer uma conexão com a pessoa, de forma com que ela tenha confiança em vocês para dar a resposta. Para encerrar, eu vou dar uma dica bônus aqui, pessoal. Essa dica bônus é um gatilho mental que a gente pode usar muito com os nossos clientes, que é o gatilho da reciprocidade. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu não estou cobrando nada para estar aqui, mas eu estou utilizando um gatilho aqui que com certeza está deixando para trás muito concorrente meu que está dentro da My Life aqui. Porque a Roseli, quando pensar em comprar lead, ela vai falar, pô, o Gustavo foi lá, gastou a hora dele, o Bruno veio junto. Então a reciprocidade é algo que funciona muito, pessoal. Então nós estamos aqui porque a gente gosta da Roseli, do Paulo, mas não só por isso, porque nós precisamos vender mais lead aqui para vocês. Portanto, toda vez que você ligar para um cliente, não pense só em vender para ele. Como você pode ajudá-lo? Qual a dica você pode dar para ele? Vocês são especialistas em plano de saúde. Você tem que, antes, para você criar confiança, você precisa ser uma autoridade naquele assunto. E aí você vai transmitir confiança para o seu prospect. Então, dê valor, agregue valor. Então, dê dicas para ele. Tem uma ligação que vai mostrar para ele a sua autoridade. E dê informação para ele. Fala, tem uma dica que eu quero te dar, que é o seguinte, tal. E aí você vai criar reciprocidade. Se outro corretor ligar, se acontecer alguma coisa e ele não tiver no momento, ele vai lembrar de você, porque ele vai utilizar o gatilho da reciprocidade. É como se você vai na casa de uma pessoa um dia e leva um vinho. Certamente, quando a pessoa ir na sua casa depois, ela não vai vir de mão abanando. Isso é reciprocidade, isso é muito poderoso. Pessoal, quero agradecer a Roseli, agradecer ao Paulo e dizer que eu estou muito feliz com o resultado dessa nossa conversa aqui, porque eu tenho certeza que vocês captaram os 4 pontos, aumentaram o termostato, acreditar, gerenciar a carteira e informar os fechamentos.
Então eu tenho certeza que na próxima vez que eu vier aqui, a My Life com certeza vai estar no topo, como já está, e cada vez mais rumo ao topo. A gente se vê lá. Obrigado, pessoal. Até mais. Palma, show. Obrigada, pessoal. Eu sei a última pergunta. Vai pagar em cheque ou dinheiro? Tem uma dica legal que o Hernani que me falou esses dias, porque o Hernani, gente, ele é o Hernani, não é só o dono da My Life, é o cara que tem visão. É o vendedor, né? É o vendedor. Ele falou assim, poxa, o pessoal que não consegue falar no telefone com o cliente, porque às vezes é um momento que a pessoa não está lá mesmo, por algum motivo não consegue. Tem tantas coisas que a gente recebe da Unimed, de vários, eu falei Unimed, mas tem Qualicorp, tem tantas informações legais, umas dicas boas que a gente pode estar passando no e-mail do cliente. Mesmo que